Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando para as 22 cidades do Acre. De uns 10 ou 15 anos mais ou menos para cá, uma palavra tem ganhado força quando o assunto é cultura ou esporte: marketing. As produções culturais e esportivas estão se adaptando a um mercado cada vez mais competitivo. É preciso defender bem uma ideia para fazê-la acontecer. O marketing cultural e esportivo é o tema do programa de hoje. Eu sou o Jorge Henrique e eu tenho o prazer de conversar com Maria Alice Machado Gouveia, que é assessora da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo. Boa noite, Maria Alice. Seja muito bem-vinda ao Acre e ao Ideias da Aldeia. Muito obrigada pelo convite. Estou gostando muito até agora. Que bom. Maria Alice, eu vou começar te perguntando qual o papel do marketing cultural, esportivo, qual o papel hoje do patrocínio cultural ou esportivo para o mercado cultural, para o que se tem hoje na produção cultural? Olha, o papel é muito grande, a tendência é que aumente cada vez mais, né? Porque existe uma tendência aos projetos culturais, eles vão ganhando cada vez mais complexidade, eles vão se tornando projetos mais caros, mais difíceis de serem realizados sem o apoio, né? E esse apoio, na grande maioria das vezes, tem vindo das empresas, né, patrocinadoras. Então, hoje em dia, um projeto que se realiza sem o patrocínio nas grandes cidades, Rio, São Paulo, etc., é raríssimo. A grande maioria dos projetos tem que recorrer ao patrocínio como forma de se viabilizar economicamente e poder se lançar, né? Agora, num mundo assim de um mercado cada vez mais competitivo, onde as empresas precisam cada vez mais se comunicar, a comunicação é muito presente no dia a dia das empresas. Qual a importância desse patrocínio cultural, esportivo nesse cenário? Olha, eu acho que a importância também é grande, porque é o seguinte. Veja bem, na publicidade, quando uma empresa está fazendo publicidade, é claro que ela está atingindo um número muito grande de pessoas e talvez muito maior do que ela consiga atingir através do patrocínio. Mas, por outro lado, quando ela está usando o patrocínio, ela está qualificando mais a comunicação dela, ela está fazendo com que aquela comunicação ela não seja vista como uma coisa comprada, né? Uma coisa assim que qualquer um pode fazer, porque a publicidade qualquer um paga e obtém, não é? O patrocínio cultural, ele tem mais a ver com a própria personalidade, ele dá mais qualificação para a empresa que o faz, né? A empresa passa a ser vista como uma empresa amiga da comunidade, uma empresa que tem um papel social, porque ela está proporcionando coisas agradáveis e boas para as pessoas da comunidade. Então, eu acho que ela acaba aparecendo mais qualificada, ela tem a imagem dela ganha mais. E hoje as empresas brasileiras já trabalham bem com esse mecanismo de marketing, por exemplo? E existem algumas empresas que já vêm fazendo isso há muito tempo, né? Então já tem toda uma tradição nessa área, já trabalha com isso há bastante tempo. Tipo a própria Petrobras, que faz muitos anos. Tem incentivado muito, né? Tem incentivado muito, é uma das grandes patrocinadoras no Brasil, né? Da cultura, das artes e do esporte também. Mas na área das artes e da cultura, a Petrobras é uma grande patrocinadora. Então, ela já tem tem até um departamento dentro da empresa, né, para selecionar projetos, para avaliar projetos e assim por diante, né? Então, eles têm um know-how já acumulado nessa área. Mas tem vários outros, por exemplo, alguns bancos, né, tem uma tradição nessa área. O Banco Real é um banco que agora virou um banco holandês, ele já nem chama mais Banco Real, mas ele continua patrocinando e ele continua fazendo marketing cultural e artístico. Isso é uma coisa que já está associada. O Itaú,
Unibanco, enfim. Alguns fazem opção mais pelo esporte, outros pela cultura, né? Outros pela cultura. Eu acho que depende um pouco de como é que a empresa se posiciona no mercado, não é mesmo? Quer dizer, se ela está... A cultura, ela permite uma variedade muito grande de posicionamentos, né? Porque cultura não é só coisa para a elite, né? Quer dizer, não é só concerto de música clássica, no teatro municipal, né? Veludos e coisas desse tipo. Você tem desde o Boi de Parintins, você tem festas populares importantíssimas que são patrocinadas, muito grande, não é? Quer dizer, a festa junina, a festa, né? Quer dizer, então você tem uma possibilidade de atingir os mais variados públicos, das mais variadas classes sociais, idades e assim por diante, né? Então ela tem ela dá muita alternativa, né? Quer dizer, claro que a empresa vai escolher aquele evento ou aquela atividade com a qual ela se identifica mais, quer dizer, que tem mais a ver com o público-alvo que ela quer alcançar, né? É mais fácil vender esporte ou cultura? Olha, eu não sei, aí eu realmente acho que o pessoal do esporte diz que para o pessoal de cultura... E vice-versa, né? E vice-versa, o pessoal de cultura diz assim, porque é muito mais fácil vender esporte, olha lá como é que o pessoal do esporte se vende tão bem, e o pessoal de esporte diz que é o pessoal da cultura. Né? Essa história de esporte teria maior apelo na mídia. Tem uma maior tradição de venda de esporte, né? Quer dizer, já há muito mais tempo que o esporte se vende, e então, né, isso é visto como mais universal, uma coisa que atinge mais, mas não é verdade, porque na cultura também tem muita coisa que eventos atinge grandes também, muita gente, né? Você tem eventos de massa na área de cultura, você tem, né? Agora, Marilise, como é que uma agência, um produtor pode trabalhar um projeto, pode organizar um projeto para que ele se torne atraente para uma empresa? Olha, eu acho que ele tem que prestar atenção em vários pontos, né? Quer dizer, existem vários fatores que vão se juntar, né? Você tem, em primeiro lugar, certamente, é a questão do público-alvo, né? Então, é claro que você não vai vender uma coisa para jovem, né? Quer dizer, para um banco. Não tem cabimento, certo? Quer dizer, você, de criança, né, para um banco, você não tá equacionando o público-alvo com o produto, certo? Quer dizer, então você tem que você tem que ter um projeto que vai falar para aquela pessoa que a empresa quer atingir, né? Seja a classe C e D, seja a classe A e B, seja mais para mulher, mais para homem, né? Quer dizer, cada empresa quer atingir um público, um certo tipo de segmento. Se um espetáculo condena um alcoolismo, você não pode vender para uma empresa que venda... Lógico, cigarro e coisas do tipo, né? Aliás, cigarro também está proibido, né? De fazer patrocínio, agora já está... Isso não tem prejudicado, Marilise, alguns belos projetos, por exemplo, como Free Jazz, por exemplo, exatamente, o Hollywood Rock, Jazz, o Hollywood certo, Rock, né? O Carlton Dance, que era também um grande projeto. Sem dúvida, esses projetos vão ficar prejudicados, sim. Porque o cigarro agora está proibido, né? Então, esses projetos ou terminaram ou estão procurando novos patrocinadores, mas perderam bastante, sim. Agora, voltando à história do bom projeto, além do público-alvo. Além do público-alvo, eu acho que existe uma série de outras coisas que dão uma característica ao projeto, né? Existe aquilo que a gente chama da embalagem do projeto, né? Porque o projeto, ele, enquanto projeto cultural, ninguém vai mexer no que o artista fez, né? Mas isso, ele pode ser embalado de várias maneiras. O que eu chamo de embalagem? Digamos, uma peça de teatro, ela vai ser a mesma enquanto conteúdo, se ela tiver num teatro A ou B, certo? Mas, no entanto,
para o público, para o consumidor, faz muita diferença, né? Se ela está num teatro, num bairro que é muito mais distante, muito mais difícil de chegar, ou você está num outro lugar muito mais acessível, se ela está num lugar que não tem estacionamento e outro que tem estacionamento, entendeu? São essas coisas que parecem que não faz diferença, que parece bobagem, mas que são elementos que contam muito, entendeu? Para o público. Fazem numa cidade como São Paulo, você tem que pegar o carro e atravessar a cidade, é uma loucura, ninguém vai, entendeu? Porque a pessoa chega de noite, já está tão cansada, ainda tem que fazer mais uma viagem para se divertir, as pessoas preferem ficar em casa vendo televisão, né? Então, isso faz muita diferença. Uma outra coisa que faz diferença também é a questão bom, claro, os nomes conhecidos sempre fazem diferença, não é? Mas isso acho que é normal, né? Quer dizer, como eu digo, a questão mas o pessoal, as empresas só querem gente conhecida, só quer ator global, quer ator já conhecido. Mas quando você vai escolher, por exemplo, um médico para te operar, você vai pegar o conhecido ou você vai pegar o jovem que dizem que é muito promissor? Você vai no conhecido, óbvio, né? Eu, se fosse operar o coração, eu quero o doutor Adib Jatene, não quero aquele que está se recém-formando lá, né? Quer dizer, que pode ser um maravilhoso cardiologista daqui a alguns anos, mas eu quero uma coisa que já é comprovado, certo? Então, isso também faz diferença. E outra coisa é o retorno que você dá para o patrocinador, a possibilidade do patrocinador associar o nome dele, a marca dele ao teu evento. Isso, muitas vezes, os artistas são muito... não gostam dessa ideia de ter uma marca associada e tal, né? Eles acham que pega mal, que é uma coisa que vai... Mas isso faz parte do jogo, né, Marise? Faz parte do jogo, exatamente. Eu acho que quanto mais você aceita o jogo e você realmente propõe formas até criativas, inovadoras da pessoa poder... Então, se de repente você faz algumas sessões especiais para convidados, você faz, entendeu? Dá a possibilidade de fazer, sei lá, uma festa com os artistas. Eu estou falando coisas assim, né? Mas isso tudo tende a aumentar o interesse da empresa pelo teu projeto, né? Quer dizer, quanto mais possibilidades diferentes ela tiver de se associar àquele evento, aquilo... A gente falava desse jogo do mercado, os produtores culturais e esportivos no Brasil, eles estão adaptados a essas novas tendências do mercado, a essa coisa do bom projeto, do projeto eficiente, de lidar com essas empresas? Olha, eu acho que, na verdade, a gente tem aqui dois grupos bem separados. Um pequeno, daquelas pessoas que estão absolutamente preparadas e estão profissionalizadas nessa área. Nesse caso é um grupo pequeno. Grupo pequeno. E a grande maioria que não está, e que não está profissionalizada, e que não está preparada, e que tem muita dificuldade em fazer essa ligação entre a empresa e o universo artístico. Então, esse pessoal ainda é aquele que se bate, quer, procura, mas não consegue encontrar patrocinador. Em São Paulo, no Rio, a briga é muito grande, né? Para cada, 100 patrocinadores, 200 que você procura, você consegue um, entendeu? Quer dizer, é uma coisa assim muito... É uma batalha bem grande conseguir, não é fácil conseguir patrocínio, né? Então, tem muita gente que desiste, que acha que não está, né? E, enfim, se sente despreparado para fazer isso. Tanto assim que tem agora até a figura do captador profissional, né? É verdade, é uma figura que tem aparecido agora, ultimamente, Exatamente, esse produtor especializado, né? Exato, que vai... É uma espécie de corretor, não é? Quer dizer, ele é o cara que vai fazer a ligação entre
o empreendedor, quer dizer, aquele que apresentou o projeto, teve seu projeto aprovado, e o patrocinador, né? Então ele é um homem de vendas, ele vai procurar as empresas onde normalmente ele tem algum contato, ele tem conhecimento e daí vai oferecer um projeto que ele, por sua vez, também conheceu, né? Marialice, nosso papo está muito interessante, nós vamos continuar no próximo bloco. Ideias da Aldeia faz então um breve intervalo, mas volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Marialice Machado Gouveia, que é assessora da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo. Marialice, como é que você avalia as leis de incentivo à cultura e ao esporte no Brasil? Olha, eu acho que tem algumas que parece que estão sendo muito bem sucedidas, no sentido de serem instrumento para que essa parceria entre as empresas, entre o poder público e os produtores culturais se realize com sucesso, né? Então é o caso, por exemplo, da Lei de Minas, parece estar dando muito bom resultado. E tem outras leis que, ou porque por fatores internos, né, de percentual do imposto que pode ser abatido, coisas desse tipo, acabaram não funcionando, né, não pegando. Então essas leis estão meio... Todos os estados já contam com sua lei de incentivo? Você tem Olha, essa informação? não tenho essa informação precisa, assim, não sei te dizer se todos, mas pelo que eu vejo, assim, de uma forma, não é científico, mas impressionista, eu acho que sim. Eu acho que quase todos. Se não forem todos, são quase todos. Você me falava antes de começar o programa que você já conhece a lei do Acre, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e ao Esporte. Qual é a sua primeira impressão, assim, da nossa lei? Olha, eu só dei uma lida, né? Quer dizer, então é muito diferente quando você dá uma lida e quando saber você... como ela funciona na prática, né? Funciona na prática, porque o que importa é como ela funciona na prática, né? Porque às vezes ela no papel é ótima, mas não se adequa, não está adaptada à situação, então acaba não funcionando, né? E aqui, pelo que eu tenho visto, pelo que eu ouvi, ela já está com 7 anos, então ela já está quase que ganhando aí a maioridade, né? É verdade, é verdade. E essas leis que abatem, que é o caso da lei do Acre, que abatem 100% do investimento, elas não são paternalistas demais? Por exemplo, uma pessoa que investe, sei lá, R$1.000 e tem esse valor integralmente abatido num projeto de cultura, ele acaba não investindo nada, né? Olha, de certa forma, existe isso. Quer dizer, o ideal é que a gente tivesse uma possibilidade de abatimento, digamos, de 60%, 70%, e a empresa colocasse. Uma espécie de contrapartida aí, de 30%, né? Pois é. Agora, também acontece, e com muita frequência, porque em São Paulo, na capital, a lei municipal, da qual eu fui coordenadora durante 4 anos, ela tem uma contrapartida de 30%. O patrocinador abate 70%, mas ele tem que pôr 30% do bolso dele, né? E aí começa a aparecer uma coisa muito chata, que é a gente fica sabendo que existe uma exigência de um retorno por fora, entendeu? Que o produtor cultural tem que acabar devolvendo os 30% para a empresa, né, por fora. Isso eu acho que é
pior do que abater o 100%. Porque nessa de não de exigir esse retorno por fora, isso faz com que a contabilidade toda seja contaminada do projeto. Então o projeto tem que botar gordura, entendeu? Tem que inflar os preços para poder ter o dinheiro para poder devolver por fora, e aí tem que arrumar nota falsa. Já começa a ficar tudo contaminado. Então, de certa forma, eu acho que se é para ter esse por fora, é melhor que seja 100%, entendeu? Eu acho mais honesto, menos hipocrisia, vamos, né? Quer dizer, então, sabe, eu acho que é mais honesto. E a história do chamado financiamento direto por parte do poder público, o conhecido fundo, não seria mais viável, então? Olha, tem muita gente que defende o fundo, né? Tem muita gente que acha que o fundo é melhor do que... Eu acho que o fundo, eu vejo o problema do fundo, em primeiro lugar, o fundo, ele é um dinheiro que depende do orçamento do poder público, do governo, né? E você sabe que o orçamento para a cultura é sempre o menor do menor do menor, né? Então o orçamento já é mínimo. E aí, qualquer emergência, qualquer problema que haja, a tendência é tirar o dinheiro do fundo para cobrir, não é? Quer dizer, aquilo que está, apagar algum fogo, alguma coisa que está acontecendo. Como sempre tem, né? Porque como o dinheiro é pouco e as necessidades são muitas, então esse dinheiro do fundo acaba sumindo, que é o que acontece com o Fundo Nacional de Cultura. Na verdade, a Lei Rouanet, ela não é só o mecenato, ela tem o Fundo Nacional de Cultura que poderia estar funcionando e cobrindo uma boa parte, mas ele acaba não funcionando porque o dinheiro está contingenciado, entendeu? Ou está indo para outras coisas. Em segundo lugar, é a qualidade dos projetos, né? Porque as pessoas dizem, né, que a lei de incentivo ela entrega para as empresas, né, a decisão sobre quais os projetos aprovar. Mas, na verdade, isso, se você for fazer uma comparação, e tem gente que já fez isso, né? A Cristiane Olivieri, que é uma advogada lá de São Paulo, ela escreveu uma tese sobre lei de incentivos, e ela fez uma comparação entre os projetos aprovados pelo fundo e os projetos aprovados pelo mecenato. E ela chegou a uma semelhança muito grande entre os dois tipos de projeto, entendeu? Tanto os que são escolhidos pelas empresas como os que são escolhidos pelos fundos são muito parecidos, são muito semelhantes. Não há uma diferença muito grande entre você usar um tipo ou outro de escolha, né? Por outro lado, eu acho que o lado da lei de incentivo, ela tem uma coisa importante, que a empresa, quando ela se torna patrocinadora e ela faz isso já com certo tempo, etc., ela também ajuda a fiscalizar o uso do dinheiro, entendeu? Porque ela também quer saber onde é que foi parar o dinheiro, quer dizer, então é mais uma instância para estar olhando as contas, né? Quer saber se sua marca foi usada adequadamente. Adequadamente, né? Etc. Né? Agora, investimentos em cultura e esporte no Brasil, esses investimentos já estão consolidados? Ou ainda são vistos, assim, digamos, como artifícios tributários, ou seja, acabou a lei, acabou o incentivo. Nós já temos aí uma geração de investidores? Eu não diria que sim, Eu acho que existem algumas empresas que já estão absolutamente convencidas de que é preciso investir em cultura e fazem isso como um instrumento a mais de comunicação empresarial, entendeu? Fazem isso como uma necessidade interna, nem usam a lei. A grande maioria dessas empresas que fazem esse investimento acabam até desistindo de usar a lei ou usam a lei só como um empresas recurso. No Brasil com essa consciência? Existe, por incrível que pareça, existe sim. Existem algumas empresas que que já têm isso tão arraigado e que realmente elas estão usando o patrocínio. Mas isso é uma exceção, né, Maria Alice?
É uma exceção. Eu acho que em termos de números elas são pequenas, né? Elas são muito importantes no mercado cultural, né? Elas são muito importantes porque elas meio que inauguraram uma nova postura, uma nova atitude. Então elas... Porque às vezes eu vejo que as empresas, boa parte delas, se reportam à lei de incentivo ainda como um bom negócio. Porque eu estava falando dessa história do abatimento dos 100%, né? Do que foi repassado, ser integralmente abatido. Aí vem a história seguinte, o cara tem 100% de abatimento do que investiu, muitas vezes esse recurso entra em despesa operacional, ele já abate também no imposto de renda, e muitas vezes a empresa ainda tem participação nos lucros do espetáculo, do filme, por exemplo, quer dizer, acaba sendo um grande negócio. Né? Olha, acaba sendo um grande negócio, mas você for olhar... no panorama geral do número das empresas, ainda tem muita empresa que não faz isso, mesmo com benefício fiscal e da lei de incentivo e etc., prefere não fazer, não aplicar em cultura, não aplicar em esporte, não sei porquê, entendeu? Existe muito mito, muita lenda de que vai ter, que a Receita Federal vai fazer devassa, que isso, que aquilo, não sei o que, não sei o que. Tem medo de investir, né? Ou tem medo porque não sabe, não conhece, ou porque o cara lá do financeiro acha que vai ser complicado e vai dar uma trabalheira, melhor a gente não fazer, entendeu? E na verdade não é nada disso, né? Quer dizer, para a empresa, na Lei Rouanet, por exemplo, a empresa, o que ela faz? Ela pega um recibo, né, que o produtor cultural está dando para ela, e ela usa esse recibo como um particular usa um recibo de um médico ou de um dentista. Né? Quer dizer, você, quando vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você pega o recibo do médico ou do dentista, não é mesmo? Claro. E se você, se a Receita Federal for bater em cima de alguém, ela vai bater em cima de quem te deu o recibo, claro. E não de você que está usando o recibo, não é mesmo? Quer dizer, você usar o recibo é um direito que você tem e uma coisa que você pode fazer a qualquer momento. Então, a empresa está na mesma situação. Ela pode usar o recibo tranquilamente, se a Receita Federal quiser verificar alguma coisa, ela vai verificar em quem emitiu o recibo, que é o produtor cultural. Aí esse sim pode ter suas contas devassadas para ver se ele aplicou direito, se ele não foi comprar apartamento, como diziam, né? Verdade. Que lá, Norma Beng, eu não sei o quê. Mas esses casos também de burlar a lei são... casos isolados, né? Absolutamente isolados. Você conta no dedo, entendeu? Os que aconteceram. Qual é a média de financiamento numa cidade como São Paulo? Porque aqui a média de financiamento, de captação de recursos é muito alta. Né? Qual é a realidade de São Paulo? Olha, São Paulo, eu diria assim que do número de projetos aprovados, você tem 15% a 20% que consegue captar, entendeu? Então, porque você tem um número muito grande de projetos aprovados, porque a grande maioria das pessoas já aprendeu como é que faz para fazer um projeto, né, que não é muito difícil, então apresenta projetos que são, digamos assim, do ponto de vista da viabilidade, são corretos. Como a lei não permite discutir o mérito cultural do projeto, então o projeto é aprovado. E aí o projeto sendo aprovado, você tem, sei lá, 700, 800 projetos aprovados por ano, entendeu? E disso você tem 70, 140 no máximo que conseguem patrocínio. Agora, Marilice, eu tenho visto que o governo federal tem tentado descentralizar a produção cultural no Brasil, apostado na diversidade cultural, que é muito grande nesse país. Isso é bom para o marketing cultural? Eu acho que sim, eu acho que é fundamental, porque, na verdade, quer dizer, eu acho que para as empresas, em primeiro lugar, para as empresas também é bom que a coisa diversifique, não é? Porque as empresas estão... não estão acostumadas a pensar em cultura de uma maneira mais ampla, como um instrumento que possa estar presente na vida de qualquer pessoa.
de qualquer classe social, de qualquer idade, mas na verdade você tem produtos culturais, eu estou chamando produtos aqui para não fazer diferença entre eventos e, enfim, livros, discos e outras coisas, né? Mas você tem produtos que são adaptados a qualquer tipo de segmento de público. É lógico que um produto que pegue todos os segmentos aí é muito difícil, assim como em qualquer outro setor, né? É muito difícil você ter um mesmo produto que, Claro. né, que vá atingir todo mundo. Mas você tem coisas que são apropriadas para público classe D, para público classe C, para público classe B, para público classe A, né, para terceira idade, para criança, para jovens, né, para mulheres. Enfim, existe uma coisa muito grande. Por outro lado, essa coisa do governo estimular essa diversidade, eu acredito que vai dar a outras manifestações a oportunidade de aparecer e de serem reconhecidas e serem também apoiadas, né, na sua pretensão de ter patrocínio, e isso só pode resultar numa melhoria, num enriquecimento cultural do país, eu acho que sem dúvida nenhuma, né? Bom, agora para finalizar nosso papo, eu queria perguntar para você como é que o marketing cultural, o marketing esportivo pode crescer, pode se fortalecer num estado como o Acre, por exemplo, onde o mercado ainda está em formação. Olha, boa pergunta, agora você me pegou de surpresa. Eu acho que vocês têm, pelo que eu andei conversando e ouvindo, olha, cheguei hoje de manhã e estou, né, quer dizer, há muito pouco tempo aqui, então eu não tenho ainda muito conhecimento. Mas me parece, assim, pelas pessoas que eu andei ouvindo e as experiências daqui, eu acho que vocês estão muito bem encaminhados. Eu estou vendo aqui o Acre como uma experiência muito específica, assim, muito interessante, até de ser acompanhada. Um caso que eu vou querer estar acompanhando de perto sempre, né? Porque essa questão do que me disseram, né? Quer dizer, de vincular o evento cultural, a cultura, a manifestação cultural com a identidade local, não é? E com o patrocínio e etc. Eu acho que isso é uma coisa assim fantástica, porque isso permite uma diferenciação em termos culturais, né? Quer dizer, então, de repente você não está aqui patrocinando aquelas pessoas que estão fazendo a mesma coisa que o pessoal de São Paulo faz, só que, digamos, pior, né? Quer dizer, você está pegando pessoas que estão fazendo coisas diferentes, né? E isso é maravilhoso, porque isso é que vai permitir um intercâmbio grande, né, das coisas do Acre, que elas comecem a se destacar, chamar atenção e cativar plateias, né, daqui, de outros estados, de outras regiões. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Bom, Maria Alice, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de ter vindo para cá. Eu gostei demais. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você que nos acompanhou até agora, obrigado, boa noite e até a próxima. Olá,
Marketing cultural e esportivo é o tema do Ideias da Aldeia dessa segunda-feira. Eu tenho o prazer de conversar com Maria Alice Machado Gouveia, que é assessora da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo. E essa boa conversa você acompanha nessa segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Aldeia. Eu espero você.